Bom, eu fiz a sustentação oral no STF enquanto eu era assessora de advocacy e advogada da Conectas. E eu recebi, na verdade, o contato da organização me pedindo para falar e para fazer a sustentação um dia antes, né? Na, na noite do dia anterior ao da sustentação. Fiquei bastante, assim, tocada, mas me senti preparada. Eu sabia que eu estava preparada para fazer a sustentação. Fui pro hotel, eu tava jantando com alguns amigos, fui pro hotel, me preparei, mas eu acho que para mim o momento de grande impacto foi quando eu cheguei no STF. Eu fui dos advogados, né, que iam fazer a sustentação, eu fui a última a chegar, porque fiquei até o último minuto no hotel me preparando. Cheguei no STF por volta da 1h15 da tarde, mais ou menos, e já estava bem cheio, já estavam restringindo o acesso, e quando eu cheguei, foi engraçado, porque as poltronas que ficam reservadas para os advogados que vão fazer a sustentação oral, aquelas que ficam de frente para os ministros, elas já estavam completamente cheias, não tinha lugar vazio. E eu ia fazer a sustentação. E aí eu encontrei com um dos advogados e comentei, né? Eu falei assim, nossa, não tem mais lugar, tá tudo cheio. São só 16 que vão sustentar, tem pelo menos 60 poltronas. Ele falou assim, não tem, mas tem aquelas poltronas ali do lado, você pode sentar ali. E eu fiquei, poxa vida, eu sou a única mulher que vou sustentar, eu sou a única pessoa negra e, e ninguém vai me dar lugar para sentar aqui. Isso para mim já foi bastante ilustrativo, né? De quanto é difícil chegar nesse lugar e quanto é difícil você ser um corpo negro, feminino, estranho, num lugar que é hegemonicamente masculino, que é branco, que é heteronormativo. Enfim, depois dessa situação, encontrei com o Pedro Carriello, que é defensor público que sustentou e que me encontrou ali na chegada e fez a maior festa e cedeu o lugar dele para mim na primeira fileira, né? Buscou a beca, vestiu a beca em mim e foi no momento que os jornalistas pediram pra gente fazer aquela foto e saíram todos os advogados só que iam fazer a sustentação oral e só tinha eu de mulher na frente. E para mim aquela foto ela é muito ilustrativa do sistema jurídico brasileiro, do judiciário brasileiro, né? São 16 pessoas, 15 homens brancos e uma pessoa negra. Se você olhar para as defensorias, você vai encontrar majoritariamente defensores brancos. Para as promotorias públicas também. Aquela foto e aquele dia é o retrato do judiciário brasileiro. E mesmo que a gente tenha um discurso, né, das defensorias, enfim, antirracista, é difícil você pensar o judiciário antirracista ou não racista, tendo ele majoritariamente branco, quando a gente sabe que a nossa sociedade é estruturalmente racista. Aquele dia para mim foi um dia muito emblemático e simbólico. Teve um outro aspecto também, que foi o apoio que eu recebi das pessoas do movimento negro e que para mim foi o mais importante, o que mais me emocionou. Eu recebi muitas mensagens de pessoas que eu tenho a maior consideração, que são pessoas que fizeram história no movimento negro, como Edson França, Ieda Leal, me dizendo, você me representa, Débora da Mãe de Maios, né, a dona Débora da Mãe de Maios, a Ruth Fiuza, das Mães da Bahia, que me disseram, você me representa, você fala por mim. Então, é isso. Eu acho que quando uma pessoa negra chega num lugar como esse, dificilmente o discurso ele vai ser individualizado. O discurso ele vai ser sempre categorizado e vai ser sempre atribuído a um povo, né? A uma etnia. Para mim, isso foi o que para mim foi a coisa mais importante, a mais relevante, de que eu cheguei num lugar que eu pude falar por pessoas negras e de que eu não fiz vergonha, não fiz feio e trouxe orgulho e, enfim, foi simbólico para muitos que vieram antes de mim, para muitas mulheres que chegaram, tentaram chegar lá e não conseguiram e que abriram os caminhos assim. Para mim foi muito importante. Eu acho que o dia mais importante da minha vida. Acho que foi aquele até o momento. Eu acho que tem dois aspectos esse o discurso de que a prisão em segunda instância só afeta
só beneficiaria, na verdade, os políticos e aqueles que cometeram crime do colarinho branco, né? Tem um aspecto dos dados estatísticos que vencem esse argumento. Se você for olhar a pesquisa da Defensoria, a pesquisa que a Defensoria apresentou, 45% dos HCs expedidos no STJ são produtos da Defensoria Pública. E a Defensoria Pública atende a população de baixa renda, né? A população carente. A Defensoria Pública só atende pobre, marginalizado e, na sua maioria, pessoas pretas. Então, dizer que só pessoas que têm dinheiro, que têm uma condição financeira boa, conseguiria acessar esse tipo de recurso é uma falácia. Os dados estatísticos da Defensoria estão aí disponíveis para quem quiser acessar. Outra questão que eu acho importante analisar são os dados do Infopen, né? O último Infopen, ele demonstra que 64% da população presa é preta, enquanto que 1% da população presa, né, hoje, tem ensino superior. E a gente faz essa analogia de que esse 1% pode... Tudo bem, não são todos os que cometeram crime de colarinho branco, mas quem cometeu crime de colarinho branco é menos de 1% no sistema prisional. 64% da população é preta. Obviamente, se 40% são de prisão provisória, os outros 60% não são em prisão provisória, já são condenados. Então, obviamente, por uma questão de estatística, de matemática, a prisão em segunda instância, né, ela vai atingir com certeza a maior população do sistema carcerário, que é a população preta, que é a população pobre, marginalizada. O outro aspecto é a conveniência política desse discurso, né? A contextualização e o momento político que o discurso é utilizado, né? A gente está no momento de polarização política, de uma briga que vai determinar as próximas eleições e utilizar esse discurso. E aí eu falo de eleições no âmbito geral, tanto 2020 agora, quanto 22, que tá aí mais para frente. Utilizar esse discurso para massificar uma ideia na população, para mim, tem um fim que é absolutamente político. Porque se esquece também dos preceitos constitucionais, das garantias constitucionais, das cláusulas pétreas, que nada mais é a prisão em segunda instância, é uma cláusula pétrea. Ela não pode ser mexida, não pode ser reinterpretada pelo Supremo Federal, ou o argumento que a gente utilizou é que o Supremo Federal estaria legislando sobre aquilo que já está legislado na Constituição Federal. O Supremo, ele interpreta, ele não legisla novamente. Não pode ser violada uma cláusula pétrea, a não ser que haja uma nova constituinte. Então, eu acho que são todos esses aspectos. A gente tem dados estatísticos que desmentem isso, a gente tem o contexto político que merece uma análise mais aprofundada e o quanto que é conveniente esse discurso no contexto político atual, e a gente tem que conservar, né, essa questão de conservar as garantias constitucionais, porque você começa vulnerabilizando, enfim, uma cláusula pétrea sobre prisão em segunda instância. Depois você vai estar vulnerabilizando outros direitos, que é o que a gente já está vivendo no contexto atual. Então, são vários aspectos que precisam ser analisados com profundidades para conseguir chegar no fundamento lógico e coerente para esse argumento, né? Bom, o pacote ele chegou na Câmara em fevereiro do ano passado, trazendo alterações em 13 instrumentos da normativa penal, não só no Código Penal, como no Código de Processo Penal, Lei de Crimes Hediondos, enfim, 13 instrumentos da normativa penal. E aí foi criado o GT Penal, onde tinham 16 parlamentares participando do GT. Ele foi fracionado, nós tivemos 10 audiências na Câmara e as emendas, né, foram apresentadas e foram aprovadas, rejeitadas, enfim. E aí a gente teve aquele resultado do pacote que foi aprovado no plenário da Câmara e na semana seguinte já aprovado no plenário do Senado. A minha avaliação é a seguinte: eu saio muito preocupada com o que foi aprovado na Câmara. Eu tenho algumas críticas. A gente teve, sim, algumas reduções de dano, como a questão da excludente de ilicitude, uma alteração sobre o banco genético, né? Ele não foi removido totalmente, mas houve uma pequena alteração na proposta original. A
A gente teve essas reduções de danos, que são importantes, é um trabalho do GT, mas nós tivemos uma série de alterações, principalmente no Código de Processo Penal, que diminuíram a possibilidade de saída do sistema penitenciário. Como, por exemplo, o aumento máximo de pena de 30 para 40 anos, o aumento da gradação de entre 20% e 70% para a progressão de regime, a vedação da liberdade provisória para aquele que é reincidente pego em flagrante. Então, foram criadas uma série de restrições que fecham a porta do sistema para a saída e aumentam a porta de entrada para você, então, novos tipos penais, para você entrar para o sistema. Para mim, isso é o passo número 1 para a gente chegar num sistema prisional como o dos Estados Unidos, porque o próximo passo é a privatização dos presídios. Você cria uma massa carcerária maior do que ela já existe. O Brasil hoje tem um déficit de 860 mil vagas no sistema, quase 100%. Com essas restrições, você vai dobrar e esse número, o sistema, ou ele vai implodir por dentro, ou a gente vai entrar numa sistemática de privatização dos presídios, e aí os presos vão valer aquilo, né? Quanto mais preso, mais as empresas que vão administrar vão ganhar. Se a gente chegar num nível de sistema como o dos Estados Unidos. Então, eu fico bastante preocupada com isso. Outra questão também. Eu acho que a gente tem que colocar o pé no chão, porque houve uma comemoração de que, por parte de alguns parlamentares, a gente conseguiu reduzir danos e não sei o que e tal, mas existem projetos de lei, pelo menos 3 projetos de lei em tramitação hoje na Câmara, que tentam resgatar o Instituto da Excludente de Licitude como ele veio proposto. Projeto que vai passar só em uma comissão. Comissão que a gente não tem condições de deter, porque não tem maioria, e que vai ser aprovado. Então, ele sai do projeto do pacote, mas ele entra, não autônomo, mas entra individual para o outro. Então, foram apresentados projetos com essa intenção, tanto na Câmara quanto no Senado, e que estão em tramitação. Banco genético, a mesma coisa. Excludente de licitude para aplicação da GLO, né, aqueles decretos de garantia da lei da ordem, também está em tramitação. Então, tem uma série de projetos que são bastante perigosos, que não é proposta de segurança pública, eu não entendo como uma proposta de segurança pública, e que vão tramitar e tentam resgatar o que foi reduzido no pacote. Houve uma série de reduções de dano? Houve, mas existe um projeto que é da base do governo de resgatar tudo isso, e eles já apresentaram diversas propostas legislativas com essa intenção e que estão tramitando na casa. Então, para mim, não tem nada para comemorar. É a maior alteração de recrudescimento da legislação penal que eu avalio nos últimos 20 anos, assim, porque alteram muitos institutos da legislação de uma vez só. E o projeto não veio acompanhado sequer de um estudo de impacto econômico. Então, como que você cria uma normativa que vai pelo menos dobrar a quantidade do sistema prisional sem apresentar um estudo de impacto econômico? E como que o processo legislativo, como que os operadores do processo legislativo na Câmara dos Deputados e no Senado fecham os olhos para isso? A forma com que o projeto tramitou infringiu o processo legislativo. Isso é fato. Isso é fato. Então, tem uma série de questões, né? Ele poderia ser, inclusive, objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Tem como questionar isso, né? Tem interesses políticos por trás disso também. Na minha avaliação, é muito ruim, felizmente. Eu acho que o maior desafio em segurança pública hoje é definir uma política de segurança pública que não seja pautada na morte, que não seja pautada na criminalização e na marginalização da pobreza e de pessoas negras. Para mim, o projeto que a gente tem hoje, apresentado como um projeto de segurança pública por esse governo, é um projeto para criminalizar e para exterminar pessoas pretas e pobres. Não é um projeto que garante. Não tem projeto de educação, que a gente sabe que um bom projeto de educação é um fortalecimento para a segurança pública. Ele vai na contramão da marginalização, vai na contramão da violência. Esse projeto ele é pautado no extermínio, na violência. Isso, para mim, não é um projeto.
Eu acho que a prioridade seria fazer com que as pessoas pobres, as pessoas negras, as pessoas que estão na margem da sociedade não fossem vistas como o inimigo do Estado. Porque quando você recrudesce penalmente a legislação, cria tipos penais para, para criminalizar a conduta de pessoas que estão na margem, você está declarando qual que é o seu inimigo. Quando a gente atravessa um momento de mudança de governo ou de crise econômica, a tendência da legislação penal também é essa, né? Se a gente olhar a história do Código Penal, enfim, e os momentos que ele teve as maiores alterações que levou ao recrudescimento, eram momentos ou de mudança de governo ou de arroxo econômico. Então, eu acho que a gente está nesse momento. Para mim, o grande desafio é fazer o Estado entender que o preto, o pobre, não é inimigo do Estado. O grande desafio para mim é fazer com que o lazer, que a educação chegue nas áreas mais periféricas. Porque as pessoas vão deixar de ser ociosas, a criminalidade vai diminuir. E esse discurso, eu sei, ele é antigo, ele é velho, mas ele é verdadeiro. Então, para mim, o maior desafio é esse, essa é a urgência. Agora, um projeto que vai na toada de militarizar escolas, de aumentar, de liberar posse, porte de arma para a população de uma forma quase que indiscriminada, de aumentar as excludentes de licitude para policiais. Isso é um projeto de extermínio, isso não é segurança pública. É qualquer coisa menos segurança pública.